brasileiro tenta se diferenciar pelo que produz, não por quem é. Vamos analisar o pilar imagem do Mário Sérgio Cortella e do Clóvis de Barros Filho, dois filósofos muito influentes para a geração atual brasileira, e entender como eles vendem a mesma coisa, mas nunca são comparados. Esse é mais um episódio da série Territórios. Os dois vendem filosofia aplicada, palestras, livros, reflexões sobre vida e trabalho. Mesmo nicho, mesmo público, mesmos temas. Mas o cérebro do público não arquiva os dois no mesmo lugar. E o mecanismo que impede essa comparação não está no tom de voz e nem na estética deles. Está na história de criação que cada um transformou em posicionamento. Clóvis fez jornalismo, direito, doutorou na Sorbonne em Paris. E a sua base filosófica é greco-europeia, Aristóteles, Spinoza e Nietzsche. O arquétipo dele mistura o mago com o bobo da corte no sentido shakespeariano, aquele que diz verdades convenientes pelo humor. E isso gera um estado muito específico no público, que é o desconforto produtivo, que é quando o cérebro ele recebe a informação que ameaça uma crença consolidada e libera cortisol e adrenalina ao mesmo tempo. Quem sai de uma palestra do Clóvis sai com o peito quente porque o eixo HPA foi ativado, o mesmo mecanismo que prepara o corpo para a luta ou fuga. Só que aqui a fuga é da mediocridade. A Sorbonne não virou uma estratégia de conteúdo, mas uma coordenada de trajetória. E essas coordenadas são uma vantagem competitiva que nenhum concorrente atravessa. Já o Cortella doutorou na PUC São Paulo, orientado por Paulo Freire. Viveu 2 anos num convento dos Carmelitas Descalços. Foi chefe de gabinete de Paulo Freire na Secretaria de Educação de São Paulo. O arquétipo dele é o sábio com traços do cuidador, aquele que organiza o que o público sente, mas não consegue nomear. E isso ativa a fluência cognitiva, que é o prazer que o cérebro sente ao processar uma ideia que parece familiar e clara ao mesmo tempo. E esse prazer libera dopamina, que é exatamente o porquê as frases do Cortella viram print e status no WhatsApp. E ser discípulo direto de Paulo Freire é um ativo que nenhum concorrente replica, porque Paulo Freire só teve um conjunto de discípulos diretos. E isso ancora a marca numa linhagem que o público sente como herança cultural. O Clóvis ativa o desconforto produtivo. O Cortella ativa a fluência cognitiva. 2 estados cerebrais que o mesmo público busca em momentos diferentes da vida. E é por isso que uma marca não canibaliza a outra, mesmo com um tema idêntico. A vantagem mais profunda nunca está no produto, está na história de criação que o produto carrega por baixo. E essa história é o único atributo de posicionamento que nenhum concorrente vai conseguir copiar de você. E quais aprendizados aqui? Primeiro, toda trajetória tem genealogia. E genealogia é posicionamento. Onde você estudou, com quem aprendeu, o que você viveu, são os ativos que a maioria descarta por achar que não tem valor comercial. Segundo, o arquétipo que você ativa define o estado emocional que o público associa à sua marca antes de qualquer argumento de venda. O Clóvis escolheu o desconforto, o Cortella escolheu o acolhimento. E essa escolha organiza tudo: tom, cena, vocabulário e oferta. E você? Qual parte da sua trajetória você está tratando como um detalhe biográfico quando ela deveria ser o centro do seu posicionamento? Me siga para mais análises de branding e imagem como essa.